Pessoal, vamos começar então aqui, na verdade recomeçar, né, com a segunda parte do nosso período militar, que vai ser conhecida aí como a marcha forçada, tá bom? Então vamos lá, só resgatando. No primeiro momento a gente conheceu como o milagre econômico, onde a gente entendeu que existia uma realidade que era bem dúbia, né? Eu tenho um crescimento econômico que ia ali na margem de 10% ao ano, porém eu tinha um arrojo salarial, eu não tinha uma distribuição de renda para a população de maneira geral, então criou essa ampliação da desigualdade social dentro do Brasil. E a marcha forçada foi um período ali que vai de 73, já vou corrigir aqui já antes de mandar errado para vocês, 73 a 79, onde a gente entra num período que é um período bem delicado economicamente. Por quê? O mundo vai passar por dois momentos ali de grandes crises econômicas, que em 1973 a gente vai ter o primeiro choque do petróleo, em 1979 o segundo choque do petróleo. Ou seja, eu tenho ali um contexto histórico onde gera uma instabilidade econômica no mundo de maneira geral. Tá? E contrário a isso, né, contrário a esse medo, a esse receio, a essa redução de crescimento, de investimento, o Brasil toma um rumo contrário. Por isso é chamado esse período de marcha forçada, ou seja, mesmo contrário ao fluxo ou ao contrafluxo de um decrescimento econômico, de um problema econômico que o mundo vem vivenciando, o Brasil ele vai seguir aqui o seu investimento, onde a gente não está olhando para trás, pelo contrário, a gente está olhando para frente, a gente quer crescimento econômico, para isso a gente vai reestruturar e investir cada vez mais na nossa economia. Perfeito? Então, em 1973, eu tenho o primeiro choque do petróleo, que vai acontecer dentro de um contexto onde existe um conflito histórico entre Israel e Palestina, que a gente vai trabalhar isso dentro da parte geopolítica, e que dentro desse conflito existe uma guerra, conhecida Guerra do Yom Kippur, ou Guerra do Perdão, que vai ser em 1973. Né? Eu não vou entrar em detalhes desse conflito aqui, que não é o objetivo da nossa aula, mas só para vocês terem uma ideia que o que esse conflito ele gera de consequência. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, começa a boicotar a exportação de petróleo para o mundo, especificamente para os Estados Unidos, e isso faz com que o preço do barril do petróleo suba exorbitantemente. Né? E a gente sabe que toda vez que isso acontece, o mundo ele entra num problema econômico porque a economia mundial ela é pautada por esse recurso mineral. Né? E os Estados Unidos, que é o país que mais depende do processo de exportação, de importação de petróleo, a economia dele sofre muito também para isso. Mas como no primeiro momento, né, na primeira crise do petróleo aí, todo mundo pensou que era uma crise passageira, e o Brasil também acredita nisso, o que a gente começa a fazer da agora para frente? Quais são as nossas medidas? Né? Daqui a pouco eu chego no segundo choque do petróleo. A primeira coisa que a gente faz o Brasil ele amplia o processo de estatização. Então, esse período de marcha forçada ele é conhecido como período de estatização. Isso tem que ficar claro. Por quê? Mediante uma situação de emergência econômica, o Estado, naquele momento, não deixava com que as empresas falissem. Né? Ou seja, a gente está ali passando por dificuldade econômica, o que o Estado faz? Injeta dinheiro numa determinada empresa. Se a gente fizer um processo similar, é algo que está acontecendo agora, né? O governo está criando várias medidas provisórias para conseguir suportar esse processo de crise que o mundo e o Brasil está passando devido à questão do Covid-19, né? E naquela ocasião, devido à crise do petróleo, o Estado ele começa também a ser mais protagonista. E lembrando que nesse período da década de 70, ainda vivíamos num contexto onde o keynesianismo era muito pujante, era muito forte, e o Brasil ele vai sair da ditadura militar, né? O Estado ele vai sair mais inchado do que ele entrou, com mais empresas estatais. Então, se uma empresa ela vai falir, o Estado não deixava ela falir e comprava. Se uma empresa estava com dificuldade econômica, o Estado ia lá e emprestava dinheiro para melhorar a situação financeira daquele determinado empreendimento. Então, o que começa a acontecer com o Estado brasileiro? Ele vai ficando cada vez maior. Uma vez que o Estado ele incorpora uma empresa para dentro da sua estrutura, a folha de pagamento vai ficando cada vez maior e o Estado vai ficando gigante, especificamente.
Tá? Uma outra medida aí é uma tentativa de redução de uma dependência econômica com os Estados Unidos, porque se a gente volta na fase 1 aí, que é conhecida como década, como milagre econômico, o que o Brasil fez? O Brasil pediu muito empréstimo, ou ganhou muito empréstimo dos Estados Unidos para reestruturar sua economia, mas a juros flutuantes. Lembram disso? E quem está em crise econômica agora? O mundo, obrigatoriamente os Estados Unidos e, por consequência, o Brasil. Então, o que começa a acontecer com a taxa de juros? Uma vez que nós estamos em crise econômica, ela tende a aumentar. Uma vez que os juros ele aumenta e ele é flutuante, o que acontece com a dívida de um país? Também aumenta. Né? Então tem que ficar claro, os juros baixos e flutuantes é uma faca de dois gumes. Num primeiro momento é muito bom, porque eu pego um empréstimo a juros muito pequenos, mas se tiver alguma instabilidade econômica, os Estados Unidos aumenta esses juros e que isso vai impactar no valor da minha dívida também, porque juros maiores, uma dívida maior. Então eu tenho essa tentativa também ali de redução dessa dependência, a gente vai ver como isso é feito. E eu tenho uma reestruturação, ou uma tentativa de reestruturação da minha matriz energética. E para isso, o que o Brasil ele faz? Nós entramos, ou criamos, o governo cria o que ele vai chamar ali de segundo Plano Nacional do Desenvolvimento, ou segundo PND, né? Onde o primeiro tinha sido lá na década perdida, no milagre econômico, perdão, onde nós começamos a investir principalmente no sistema de transporte, energia e diminuição da desigualdade intrarregional, e agora, na verdade, olhando para esse problema econômico que eu estou visando agora. Então, quando eu falo de segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, eu tenho que entender e olhar para essa lógica aqui. Primeiro, eu tenho a ampliação do investimento na Petrobras. Inclusive, nesse momento, o governo lança um slogan lá, o petróleo é nosso. Né? Ou seja, eu tenho um entendimento da Petrobras como vai ser a nossa tábua de salvação, por dois motivos. Primeiro, porque se eu começo a investir e explorar mais petróleo, automaticamente eu preciso importar menos petróleo. Se eu estou importando menos petróleo, como o preço do barril do petróleo agora está muito alto, automaticamente eu começo a pagar menos, porque eu já tenho um processo produtivo mais bem estruturado internamente. E eu posso também exportar petróleo, que está muito caro, ajudando o pagamento da minha dívida externa. Beleza? Uma outra aí, um investimento em energia nuclear, eu tenho desenvolvimento aí do projeto de Angra 1 e Angra 2, e nesse momento eu tenho uma dupla função, né? Primeiro, se eu crio uma energia nuclear, eu dependo menos de petróleo. Se eu dependo menos de petróleo, automaticamente eu importo menos petróleo, beleza? E um segundo, lembre-se que a gente está num contexto de Guerra Fria, Estados Unidos investindo muito no Brasil, e eu tenho aí a produção de energia nuclear produzindo também o que nós chamamos de urânio enriquecido, que é a matéria-prima para armas nucleares. Ah, Júlio, o Brasil, você está dizendo que o Brasil tem armas nucleares? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Brasil produz matéria-prima para arma nuclear, que muito provavelmente é comercializada com os Estados Unidos. Tranquilo? Eu tenho aqui ainda dentro da parte energética, os 3 primeiros pontos, o investimento e a criação, a construção da usina de Itaipu. Né? Ou seja, eu tenho aí, mais uma vez, um olhar pensando para a redução dessa dependência dessa matriz energética, que é o petróleo, que o mundo está vivenciando essa crise agora. E ainda, para a gente fechar, eu tenho agora uma criação de um programa conhecido como Proálcool, né? O Proálcool é o primeiro momento que o Brasil começa a pensar no etanol como uma fonte alternativa à utilização de petróleo, especificamente a gasolina. Né? Mediante a isso, né, nessas 3 pautas principais aí, qual que é o grande desafio nosso? Todos esses projetos são projetos a longo prazo, não é a curto e médio prazo. Todos, né? Tanto que eu coloquei como observação aqui, ó. Observação. Todos projetos são para longo prazo. Isso contém um pouco a crise de chegar no Brasil? Sim. Né? Eu disse que no milagre econômico a gente crescia numa média ali de 10% ao ano. Nesse período de 73, 79, a gente continuou crescendo 6,5% ao ano. Ou seja, isso é um considerável crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, toda essa tentativa de uma ruptura ou uma diminuição da dependência com os Estados Unidos e a matriz energética
fez duas coisas. Primeiro, a gente ampliou a nossa dívida, por quê? Para eu investir na Petrobras, para eu construir energia nuclear, para eu construir a Itaipu, para eu investir no programa Proálcool. Todos esses projetos consomem muito dinheiro e energia e todos são de longo prazo. E ninguém contava aí que haveria o segundo choque do petróleo em 79, né, onde nós, aí nesse momento, em 1979, o mundo, de maneira geral, entra de fato numa crise econômica, onde eu tenho aí uma hipervalorização do barril do petróleo, eu tenho uma elevação do dólar muito grande, que inclusive ficou conhecido ali como petrodólar, né? E além disso, eu tenho ampliação maior dos juros da dívida brasileira e ampliando a dívida brasileira. Ou seja, toda essa tentativa de marchar contrário àquilo que estava acontecendo no mundo de maneira geral, né? Ou seja, eu tenho uma crise econômica acontecendo, mesmo assim eu vou me endividar para tentar marchar, ir contra a maré, nadar contra a maré. Isso, se tivesse dado certo, se a gente não tivesse o segundo choque do petróleo, provavelmente a gente tinha saído um pouco melhor da crise do que entramos. Mas logo em seguida veio o segundo choque do petróleo, tá? E é nesse período também, queridos, que nós temos aí, a gente vai trabalhar em geografia agrária, um processo de consolidação da expansão de investimento no agronegócio brasileiro. Ou seja, eu estou diversificando a minha economia e intensificando cada vez mais o meu desenvolvimento tecnológico no setor agrícola, ao qual nós somos muito bons desde sempre, né? Então, eu tenho a criação aí do complexo agroindustrial brasileiro. Não vou entrar em detalhe nesse momento, porque a gente vai ter uma aula específica para isso, mas a gente tem que entender que a marcha para o oeste ali, né? Ou seja, eu tenho que levar o desenvolvimento para os vazios demográficos, que os militares falavam muito, né? Ainda dentro daquela pauta do integrar para não entregar, eu tenho ali dois infernos verdes, que eles falam, né? Que é o centro-oeste e a floresta amazônica. Eu tenho que me preocupar e levar o desenvolvimento para essa região. Começa nesse período onde eu tenho a consolidação do carro-chefe da economia brasileira, sendo o agronegócio, vem a partir de agora. Tudo bem? Então, mediante a isso, a gente fecha essa marcha forçada e na próxima aula a gente vai na década perdida, onde a gente vai ver que esse segundo choque do petróleo, que é uma consequência da Revolução Iraniana, também não vou entrar em detalhes aí, a gente vai trabalhar isso em geopolítica, mas o Irã é o segundo maior produtor e exportador de petróleo do mundo. Até 1979, era um país super aliado, super parceiro com os Estados Unidos, só que existe aí uma tomada do poder pelos xiitas e automaticamente rompe toda a relação econômica que o Irã tinha com os Estados Unidos nesse momento, e mais uma vez eu tenho ali um aumento do preço do barril do petróleo. Isso vai ser uma machadada muito grande na estrutura econômica mundial e, por consequência, brasileira. Isso vai gerar impactos internamente, tá bom? E aí a gente vai para um terceiro momento aí, que é entender um pouco da nossa década perdida. Tá joia? Daqui a pouquinho a gente volta para a gente finalizar aí esse roteirinho da ditadura militar. Um beijo grande.